Hoje nós vamos entrar, né, vamos subir mais um degrau no assunto propriedades das proporções. A gente viu nas aulas anteriores a propriedade fundamental, é aquela que a gente já trabalha há um bom tempo, que é a multiplicação dos meios pelos extremos. Então a novidade hoje são essas outras propriedades, que muitas vezes a gente usa sem saber que é uma propriedade das proporções. O carro do ovo vai passando. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Todo mundo já está sabendo esta propriedade, que tudo começa a partir da proporção. A está para B, assim como C está para D. E quem são os meios e quem são os extremos? Muito simples. A gente pode pegar esta proporção e escrevê-la desta forma. A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, aplicou a propriedade, você tem B vezes C, que são os termos do meio, tá certo? B vezes C, igual a vezes D, os termos que ficam nas pontas. Então, nesta proporção, não, 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Quem são os meios? Quem são os extremos? Ora, os meios são 8 e 5. E quem são os extremos? 4 e 10. A proporção diz que você multiplicando 8 vezes 5 dá o mesmo resultado de 4 vezes 10. Esta proporção aqui, esta propriedade, não é mais novidade para ninguém. Portanto, vamos tratar do assunto novo, o assunto de hoje. Então, nesta primeira propriedade, diz que a soma, tá vendo em destaque aqui? A soma dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. A soma dos dois primeiros está para o primeiro, que é A, ou para o segundo, que é B. Assim como a soma dos dois últimos, C mais D, está para o terceiro, que é C, ou para o quarto, que é D. Beleza? E qual seria a segunda propriedade? Veja que só mudou a palavra soma para a diferença. Desse slide para este. Ó, não é o mesmo slide. Ó. Aqui nós estamos falando de soma, nós estamos falando de adição. E a segunda propriedade é diferença. É praticamente a mesma coisa, tá certo? Só que ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a diferença dos dois últimos está para o terceiro ou para o quarto. Muito bem. Agora, de nada adianta a gente ficar vendo essas letrinhas aqui sem um exemplo prático. Como é que eu uso isso? Então vamos ao exemplo. Sabendo que x mais y é igual a 25, determine os valores de x e y nessa proporção. X está para y, assim como 2 está para 3. Veja que no momento em que eu tenho dois termos aqui desconhecidos, ou seja, duas incógnitas, fica impossível eu descobrir quem é x e quem é y sem uma segunda informação. E esta segunda informação está sendo dada justamente aqui, sabendo que x mais y é igual a 5. Então, se o de cima mais o de baixo é igual a 25, né? Talvez eu tenha falado 5, mas é 25. Se o de cima mais o de baixo é igual a 25, então nós vamos usar a propriedade que relaciona o de cima mais o de baixo. Então vamos lá. Usando a propriedade, nós temos que x mais y, o de cima mais o de baixo, está para quem? Está para o de cima ou está para o de baixo? Vai depender. Se você quer calcular primeiro x, você vai dizer que x mais y está para x. Tranquilo? Agora, se você quisesse o valor de y, você ia dizer x mais y está para y. Beleza? Então eu peguei o de cima mais o de baixo está para o de cima, assim como 2 mais 3, o de cima mais o de baixo, está para quem? Se eu peguei x, que é o de cima, eu vou pegar 2, que também é o de cima. Pessoal,
é usar a lógica, ok? Matemática serve justamente para a gente treinar o nosso cérebrozinho a usar a lógica. Muito bem. E agora, o que é que eu vou fazer? Veja que tudo isto aqui eu vou trocar. O x mais y, eu vou trocar por... Quem é x mais y? É 25. Né? Eu vou trocar por 25. Lá está ele. 25 está para x, assim como 2 mais 3 eu vou trocar pelo resultado. 2 mais 3 é 5. Está para 2. Agora sim, eu estou com a faca e o queijo na mão. Terminei de aplicar a propriedade, agora eu vou usar o produto cruzado. Começando pela letra 5 vezes x, 5x, é igual a 25 vezes 2, ou 2 vezes 25, que dá igual a 50. Tranquilinho? E aí, se 5x é igual a 50, quanto é 1x? É 50 dividido por 5, que é igual a 10. Percebeu? Que os 5 passou para cá dividindo. 50 dividido por 5, 10. Achamos o valor de x. X é igual a 10. Beleza. Como é que eu descubro o valor de y? Eu posso trocar o x daqui por 10 e fazer meios pelos extremos. Ou posso usar esta primeira equaçãozinha aqui. Então, se x mais y é igual a 25, eu posso simplesmente trocar o x pelo 10, que eu acabei de encontrar. X mais y é igual a 25. 10 mais y é igual a 25, porque x é 10. Então, se x é 10, qual é o número y que somado com 10 dá igual a 25? Em outras palavras, 10 mais quanto dá igual a 25? Hein, Pablo Edgar? É igual a 15. Então, y é igual a 25 menos 10, o 10 passou subtraindo, que é igual a 15. Perceba que 10 mais 15 dá igual a 25, conforme diz a equação. E 10 está para 15, da mesma forma que 2 está para 3. Tranquilo? Então vamos agora para a terceira propriedade. Na terceira propriedade diz que o seguinte: em toda proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Então, A mais C está para B mais D, ou seja, os de cima. A soma dos de cima está para a soma dos de baixo, assim como A está para B, antecedente, consequente. Ou a soma dos de cima está para a soma dos termos de baixo, assim como os outros, né? C está para D, antecedente, consequente. Tranquilinho? Então, como é que nós vamos aplicar isso aí? Antes de nós aplicarmos num exemplo, vamos ver a quarta propriedade, que é praticamente a mesma. Em toda proporção, a diferença entre os antecedentes está para os consequentes, né? A diferença dos de cima está para a diferença dos de baixo, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Muito bem. Agora sim, vamos para o segundo exemplo. Cabeça, nós vamos determinar os valores dos números m e n, que são números não nulos, sabendo que m está para 3, assim como n está para 5. E temos a segunda observação aqui, a segunda informação. M mais n é igual a 40. Sem esta segunda informação, m mais n igual a 40, não daria para responder esta proporção. Por quê? Porque aqui nós temos duas incógnitas. Man, precisamos de apenas uma. E aí, é justamente para transformar isto aqui em apenas uma incógnita que nós usamos o m mais n igual a 40. Vamos lá. Aplicando a propriedade, tudo começa com o quê? A soma dos antecedentes. Então, a soma dos números de cima, m mais n, está para a soma dos números de baixo, 3 mais 5,
assim como quem está para quem. Se eu quiser o valor de M de Maria, eu vou botar M está para 3. Se eu quiser achar primeiro o N de nada, eu vou botar N está para 5. Eu vou logo no M de Maria. Pois muito bem. M está para 3. Beleza. E agora, cabeça man, vamos trocar M mais N por 40. Por quê? Porque é o valor de M mais N. É 40. Beleza. 40 está para 3 mais 5, 8. Tá certo? 40 está para 8, assim como M está para 3. Ahá! A minha proporção agora só tem uma letra, só tem uma incógnita. E aí é só usar o produto cruzado. Começando pela letra 8 vezes M, 8M é igual 3 vezes 40 ou 40 vezes 3, eu vou ter 120, onde este M é igual a 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 é a metade da metade da metade de 120. Porque dividir por 8 é dividir por 2, 3 vezes. A metade de 120 é 60. A metade de 60 é 30. E a metade de 30 é 15. Então M é igual a 15. Beleza. Quem é N? N é o número que somado com 15 dá igual a 40. Percebeu? Então é justamente isso que eu vou fazer. Vou pegar essa segunda informação, essa equaçãozinha, se M mais N é igual a 40, então eu vou trocar o M pelo valor que eu acabei de encontrar. Vou trocar por 15 mais N é igual a 40. E N é o número que somado com 15 dá 40. Em outras palavras, 15 mais quem dá 40? Ora, N vai ser 40 menos 15, que dá 25. Muito bem. N é igual a 25. Então veja que M mais N é 15 mais 25. Dá, de fato, 40. E veja aqui, 15, que é o valor de M, está para 3, assim como 25, que é o valor de N, está para 5. Temos aqui uma aplicação, que é isto. É comum você, em uma prova, em um exame, você não se deparar com este tipo de questão. Isso aqui é uma questão elementar. Isso aí é uma questão para você treinar, é questão de caderno. É questão de você fazer continha para você aprender. Tá certo? Como você vai usar esta propriedade vai ser dentro de um problema. Certo? Essa questão ela vai estar contextualizada. Até porque você vai responder isto em uma prova de Olimpíada da Matemática, em uma prova do Enem, em uma prova Brasil e coisa e tal. Tá certo? Então, o que você vai achar é uma aplicação dessa propriedade. Aquilo que eu falei. Às vezes a gente usa a propriedade sem saber que está usando. Então, como é que eu vou responder este problema? A planta abaixo mostra dois terrenos com frentes para a rua A. Tá aqui para a rua A, não, para a Avenida A. Tá aqui ela. E divisas laterais perpendiculares. Perpendiculares à rua R. Muito bem. Determine as medidas das frentes dos terrenos 1 e 2, sabendo que a frente total mede 90 metros. Beleza. Pessoal, a frente dos terrenos fica para a Avenida A ou fica para a Rua R? Aqui ele diz, olha, os dois terrenos têm frentes para a Avenida A. E o que nós queremos saber são essas medidas aqui que ficam margeando a Avenida A. Como é que eu vou descobrir isto? Para fazer isto, cabeça, man, nós vamos usar aqui um pequeno recurso alternativo. Então, essas duas medidas, as frentes dos terrenos, que eu não sei quanto é que mede, eu vou chamar de X e Y. Tá certo? X vai ser a frente do terreno 1 e Y a frente do terreno 2. O que é que eu sei sobre X e Y?
Eu sei que a frente total, ou seja, x mais y é igual a 90 metros. Beleza? É igual a 90 metros. E aí, cabeça man, queremos o quê? Queremos descobrir exatamente quem é x e exatamente quem é y. Perceba que, como não há repetição aqui de valores, no momento que eu achar um, eu já sei qual é a alternativa correta. Então, eu só preciso descobrir quem é x, por exemplo. Não é? Vamos usar a propriedade? Sim. Vamos lá. X, vou fazer a seguinte proporção. Vou usar aqui o azul. Seguinte proporção. X está para a frente, está para os fundos. X está para 30. Assim como Y está para 45. Né? A frente do terreno Y está para 45. Qual é a propriedade que eu vou usar aqui? Olha, a soma dos antecedentes. Percebeu aí? Então eu vou usar x mais y está para 30 mais 45. A soma dos antecedentes, 90, está para 75, assim como x está para 30. E aí eu vou fazer meios pelos extremos. 75x, trazer para cá, é igual 90 vezes 30. 9 vezes 3 é 27. 0, 0. Um zero do 90, um zero do 30. X é igual a 2.700 dividido por 75. X é igual a, vamos, a nossa amiguinha. 2.700 dividido por 75. Plau. 36. O quê? Metros, não é? Não diz se a medida é metros. 36 metros. Então, cabeça man, aquilo que eu falei. No momento que a gente descobriu o valor de x, a gente descobre a alternativa correta, porque não tem nenhuma outra com 36. Só pode ser a letra B de bola, ok? 36 e 54. É isto, cabeça man. Chegamos ao final. Então, vamos ficando por aqui e tchau.